Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, vocês viram o título do vídeo, por isso já se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Compartilha este vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque nós vamos tratar de assuntos muito importantes nesta apresentação. Fica ligado aqui comigo até o final, a fim de que vocês tomem conhecimento de todas essas verbas que vocês têm direito e não sabem. Só aqui em nosso canal vocês ficam sabendo dessas informações importantes para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vejam, no nosso último vídeo dissemos que continuaríamos com as explicações da matéria publicada pelo jornal Agora sobre as revisões mais vantajosas para quem se aposentou pelas novas regras. Sempre é oportuno relembrarmos que o link da matéria oficial do jornal Agora encontra-se com os devidos créditos na descrição deste vídeo. Dito isto, vejamos. Olha o que diz a matéria: garanta a melhor aposentadoria. Confira as 5 principais revisões para quem se aposentou pelas novas regras do INSS. Isto significa dizer que trataremos das 5 principais revisões que você pode fazer na sua aposentadoria. Vamos à primeira, resultado de ação trabalhista. Pessoal, preste atenção aqui. O aposentado que conseguiu reconhecer um vínculo empregatício por meio de ação trabalhista, por meio de uma reclamação trabalhista, ele pode pedir para que o resultado dessa ação seja incluído no cálculo do benefício, tais como tempo de contribuição, horas extras ou adicionais conquistados na justiça. Vamos exemplificar essa situação. Você está reclamando em uma ação trabalhista, por exemplo, tempo de contribuição. Você ingressou em determinada data, entretanto o seu empregador colocou outra data, ou mesmo não registrou da forma que deveria, com o salário correto, não te pagou horas extras, você tinha adicionais de insalubridade ou periculosidade e nada disso foi pago como manda a lei. Você ingressa com uma ação trabalhista e lá na Justiça do Trabalho, esse seu direito é reconhecido por meio de uma sentença trabalhista. Você vai pegar essa sentença, juntamente com todas as provas produzidas no processo, e vai requerer ao INSS que faça a inclusão de tudo isso no seu CNIS, a fim de que surta os seus efeitos legais para fim de concessão de benefícios previdenciários. Dito isto, prestem atenção aqui. O período reconhecido pela ação trabalhista tem que ser anterior, antes da concessão da sua aposentadoria, tudo bem? É bom que se registre essa informação. Walter, quando há esse direito à revisão? Preste atenção em mim. Primeiro caso, inclusão de contribuição após o reconhecimento de registro em carteira. Observe aqui, o direito de ter a carteira assinada não prescreve. Se você trabalhou para alguém e isto não foi formalizado, ou seja, não houve um contrato, não houve as devidas anotações na carteira
carteira de trabalho, pode passar o tempo que for. Eu recebo muitas dúvidas nesse sentido. Pessoas que dizem: Walter, trabalhei há tantos anos atrás, entretanto, isto não foi registrado em minha carteira, não consta na minha carteira de trabalho e previdência social esse registro. O que eu faço? Você deve procurar a Justiça do Trabalho, a fim de que o seu antigo empregador faça as devidas anotações em sua carteira de trabalho e previdência social, a fim de que isto, repito, surta os seus efeitos legais. Corroborando tudo isto que dissemos, vejam, o trabalhador pode fazer esse pedido na Justiça do Trabalho a qualquer tempo, não interessa a data, a qualquer tempo. Após conseguir o reconhecimento desse tempo de contribuição, como eu disse acima, uma sentença, uma decisão judicial confirmando, reafirmando tudo isso, você, trabalhador, vai levar essas informações ao INSS. Pega toda a documentação, pega uma cópia do processo, se for o caso, faça uma justificação administrativa. Enfim, o INSS tem um procedimento administrativo que deve ser explorado mais pelos segurados, pelos advogados, por todos que labutam com o direito previdenciário. Eu sempre recomendo que é melhor esgotar todas as instâncias administrativas do que ingressar com uma ação judicial. Eu sei que logo na primeira negativa, até porque a Constituição também assegura esse direito do cidadão procurar o judiciário. Nós temos acesso amplo e irrestrito ao poder judiciário. Entretanto, no caso do INSS, o procedimento administrativo deve ser mais explorado pelo segurado e pelos advogados. Fica a dica. Vamos a outra situação. Letra B. Inclusão de salários maiores após vitória na Justiça do Trabalho. Vamos explicar isto daqui. Você deveria ganhar X de salário. Entretanto, o seu empregador te paga Y, valor a menos, menor do que de fato você deveria ganhar. Você ingressa com uma ação trabalhista e esse direito, mais uma vez, é reconhecido. Você concorda comigo que isto surtirá efeitos lá na sua vida como segurado da Previdência Social, como contribuinte da Previdência Social? Até porque o seu salário de contribuição deveria ser um e o seu empregador pagou sobre outro valor, um valor menor. Isto, em uma vitória na justiça, irá te beneficiar. Presta atenção aqui. Quando você, trabalhador, conseguir garantir este direito na justiça, que ganhava menos do que tinha direito, você pode pedir para que o INSS inclua os novos valores no seu benefício. Olha que importante. Tivemos aqui uma revisão no sentido de aumentar o seu benefício previdenciário. Tanto no primeiro caso, quanto agora no segundo caso, tudo isto irá te beneficiar. Se o seu patrão, se o seu empregador não recolheu as contribuições em seu nome ou recolheu com valor menor, valor a menos, o direito seu é garantido, pois o dever de fiscalizar o empregador é do INSS e não do trabalhador. Caberia ao Estado, caberia ao INSS fiscalizar o seu patrão, o seu empregador, para que ele cumprisse as obrigações legais no que se refere às contribuições previdenciárias. Como isto foi negligenciado pelo Estado, o cidadão não pode ser penalizado por isso. E por esta razão, você tem esse
direito. Se o seu patrão não recolheu as contribuições em seu nome ou recolheu com valor menor, o seu direito é garantido, é assegurado, porque o dever de fiscalizar não é do trabalhador. Outra situação muito comum, cálculo errado. Preste atenção aqui. Para ter certeza de que o valor do seu benefício está correto, o aposentado pode pedir uma cópia do seu processo de aposentadoria e identificar possíveis erros. Pode ser necessária a ajuda de um especialista, até porque aqui envolve cálculos complexos e eu recomendo, lhe encorajo fortemente a procurar um especialista. Vou deixar o link do escritório acima mencionado. A propósito, eles têm uma seção, um departamento no escritório especializados em cálculos dessa complexidade. ABL Advogados, link do site do escritório na descrição deste vídeo. Veja aqui, caso o valor realmente esteja errado, isto será constatado por meio de um cálculo, o que eu mencionei acima. Você, segurado, poderá pedir uma revisão por erro de cálculo do INSS. E isto, evidentemente, sendo constatado por meio de cálculo, por meio de uma realização de uma perícia minuciosa, às vezes pode aumentar o valor do seu benefício de forma significativa. Temos casos aqui de ações na justiça em que o segurado ganhou uma pequena fortuna por erro no cálculo praticado pelo INSS. Tudo bem? Os erros mais frequentes são, preste atenção aqui, falha na aplicação da regra mais favorável, em que pese o dever de conceder o melhor benefício, o benefício mais vantajoso, não está previsto em nenhuma lei. Nós temos isso ao longo da história, as instâncias administrativas, as instâncias ordinárias administrativas do INSS, há quase 80 anos, pratica isto. Então, é dever do INSS conceder o melhor benefício. O segurado tem direito ao cálculo mais favorável, mais vantajoso para o seu caso. Ou seja, a regra que lhe garanta uma renda melhor, um benefício com valor maior. Se a aposentadoria foi concedida após a reforma da Previdência e o segurado haver completado todos os requisitos das regras antigas, entretanto, na hora do cálculo, o INSS não aplicou o mais vantajoso, você pode pedir uma revisão administrativa. Pessoal, explorem o procedimento administrativo do INSS. Outro dia, eu estava assistindo uma live de um especialista em direito previdenciário e ele fez a seguinte analogia. Preste atenção aqui. Quando o Estado concede, por meio de um procedimento administrativo, autorização, era mais ou menos esse o assunto que ele estava falando, autorização para a operação de uma doca no Porto de Santos. Olha a complexidade que é um negócio desse. É a concessão, o Estado tem que conceder para que aquelas pessoas explorem aquele tipo de negócio. É um procedimento administrativo. A concessão da aposentadoria do INSS é a mesma coisa. O procedimento é equivalente, é o mesmo. Então, por que que em um processo daquela complexidade, ainda na via administrativa, as pessoas se cercam de todos os cuidados e produzem todas as provas, todos os documentos, enfim, cumpre todo o procedimento e acabam tendo a concessão do Estado? Por que que na concessão de um benefício previdenciário não temos especialistas, não temos profissionais que atentem-se a esse procedimento,
deve explorar e chegar até as câmaras recursais, até porque eu sempre digo, o benefício concedido na via administrativa, ele tem um valor maior e o dinheiro sai mais rápido, não precisa de precatório, RPV, nada disso. Eu sempre estou informando isso no canal, orientando para que os advogados que trabalham com direito previdenciário devem explorar o procedimento administrativo. E chamo aqui de procedimento administrativo de forma proposital, porque entendo que nós não temos um processo administrativo no Brasil. Até porque é uma parte que pretende o direito e a outra que vai negar. Não temos aqui a figura de um juiz, de uma pessoa que está alheio às partes para mediar, para decidir, como é o caso de um processo judicial. Aqui não. Você pede, o INSS analisa, concede ou nega. Então, são duas partes, por isso que eu chamo de procedimento. Prestem atenção nessas orientações que eu falei acima, explorem o processo administrativo previdenciário. O valor é maior, o benefício sai mais rápido. Outra situação, ausência de vínculos na aposentadoria. Olha que interessante, a falta de vínculos empregatícios pode influenciar no cálculo do benefício, impedindo que você, segurado, receba um benefício maior. E aqui vai outra dica, acompanhe sempre o seu CNIS, o seu extrato previdenciário. Hoje você pode fazer isso a hora que você quiser. Hoje você, com pouquíssimos cliques, você imprime, salva, enfim. Então, acompanhe o seu CNIS a fim de verificar se falta algum vínculo empregatício. Se faltar, você já peça a correção. Não espere o momento da sua aposentadoria para que o seu CNIS esteja completo, esteja tudo bonitinho, perfeito, com tempo, insalubridade, enfim, esteja correto. Você deve acompanhar isto diariamente. Outra dica, hoje nós temos a carteira de trabalho e previdência social digital. Já acompanha lá a sua carteira de trabalho e previdência social, porque se tiver algum erro, alguma inconsistência nas informações, você pode pedir a regularização dessas informações. É muito comum no direito previdenciário a data fim. A pessoa tem lá no CNIS a data que ele iniciou, mas não tem a data que saiu de determinado emprego. Isso dá um problema danado, dá uma dor de cabeça danada. Então é importante que você esteja atento lá na sua carteira de trabalho e previdência social, porque você pode comprovar essa situação por meio da carteira de trabalho e previdência social. Se o CNIS não estiver de acordo, basta você juntar a cópia. Daí a importância de vocês ficarem atentos a essas situações, tudo bem? Outra situação, não inclusão de salários de contribuição menores que os recebidos. É importante comparar os valores dos salários recebidos com os que estão nos registros do INSS e os que foram usados para calcular o benefício. Preste muita atenção, humanos cometem erros. Pode ser que o RH da empresa, por algum equívoco, insira informações erradas e isto é enviado para o seu CNIS, para o INSS. Isto pode te prejudicar. Então, fiquem atentos. A mesma situação, observe sempre a sua carteira de trabalho e previdência social, olerite, contra-cheque, aí fiquem atentos para saber se o seu salário corresponde com os depósitos de FGTS, com as contribuições previdenciárias. Você tem que ser um administrador da sua vida. Isto se chama planejamento previdenciário. Terceira situação, falta de inclusão de períodos especiais no cálculo. Isto acontece todos os dias. Dor de cabeça sobre isto aqui, ó. Falta de períodos especiais não foram inclusos lá no cálculo e isto reduz o seu benefício e aumenta o tempo para a sua contribuição. É importante que vocês compreendam essas informações. Observe aqui, segurados que tenham trabalhado sob condições especiais, insalubres ou periculosidades,
não reconhecidas pelo INSS na concessão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, podem, eu mudaria essa palavra aqui, ó, deve pedir uma revisão do cálculo. É direito seu, faça isto. O período que permitiria a conversão do tempo de serviço especial em comum aumenta, olha o que eu disse anteriormente, o número de contribuições, aumenta o número de contribuições, melhorando a renda. Significa dizer que aumenta o valor do seu benefício previdenciário. Tudo bem? Observe aqui, o trabalhador precisa comprovar que exerceu uma atividade que colocava a sua saúde em risco por estar exposto a agentes nocivos. Exemplo, exposição a ruído, frio ou calor. Tudo bem? A revisão ela é devida para quem apresentou documentos que confirmavam a exposição em toda a jornada e não teve o reconhecimento administrativo do período. O principal documento para provar essa situação, qual que é? Qual que é o documento que a gente solicita para comprovar uma situação de exposição a agentes nocivos à nossa saúde ou à nossa integridade física? PPP. E este documento deve ser elaborado corretamente. Por isso que você deve saber analisar o que consta aqui no PPP. Daí a importância de entregar esse documento na mão de um especialista, a fim de que ele analise corretamente, porque a elaboração desse documento tem que ser feita de forma correta, também por um especialista, via de regra, um perito. Walter, como funciona a conversão após a reforma? É o que nós vamos ver agora. O segurado que se aposentou com as novas regras ainda podem ter direito à conversão do tempo especial. Apenas o período trabalhado em condições prejudiciais até 13/11/2019, isto porque no dia 12/11/2019, nós tivemos o quê? Alguém lembra? Alguém se recorda? Emenda Constitucional 103, reforma da Previdência. Tudo bem? Esta foi a data da publicação. Então, apenas o período trabalhado em condições especiais até essa data, porque depois nós tivemos mudança. Pode ser convertido em tempo comum para aumentar a contagem do seu tempo, ok? Na conversão de atividades exercidas até 13/11/2019, observe aqui, 1 ano na insalubridade multiplicado por 1,4 no caso de homens. No caso de mulher, 1 ano na insalubridade multiplicado por 1,2. Eu disse 5 principais revisões. Vamos à quarta agora. Tempo trabalhado no regime próprio. Segurado do INSS que trabalhou por um tempo como servidor público, regime próprio, vinculado ao regime próprio de previdência, poderá transportar, olha a palavra, transportar esse período no cálculo da aposentadoria do INSS. Como isto é feito? Por meio da CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Para isso, deve solicitar a emissão desse documento e enviar o pedido de análise para o INSS. Diz o jornal, fique atento, quem fazer a opção para transferir o período para o INSS, não poderá utilizar esse tempo no regime anterior, no regime próprio, caso queira reivindicar a previdência do regime próprio. Então, você não pode utilizar isso lá no regime próprio se você for utilizar no INSS. Já nos rumando aqui para o encerramento da nossa apresentação, quinta e última possibilidade de revisão que aumenta o valor da sua aposentadoria, do seu benefício. Desconto dos 20
20% menores salários de contribuição para portadores de deficiência. Foque em mim. A reforma da Previdência não alterou as regras de concessão nem o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós temos uma aposentadoria específica para essa situação e não houve alteração. Permanecem as mesmas regras. Veja, se o INSS não descontou os 20% menores salários de contribuição no cálculo, a pessoa com deficiência pode ingressar com uma ação judicial a fim de assegurar esse direito. Lembrando que a aposentadoria da pessoa com deficiência é para aquela pessoa que é deficiente, evidentemente, tem uma redução na sua mobilidade física, entretanto, consegue exercer algum tipo de atividade. Essas pessoas têm direito à aposentadoria chamada aposentadoria da pessoa com deficiência, tudo bem? Aposentadoria por invalidez é feita para quem possui incapacidade total e permanente para o trabalho após ser acometido por alguma doença e não consegue mais trabalhar, mesmo em outra função ou profissão. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.